Olá, sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 7. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para receber todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição. Ou então procure lá no aplicativo do Telegram por um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Número 1. André comprou um terreno para construir sua casa e elaborou um esboço de uma planta baixa para essa construção, ocupando todo o terreno. Esse esboço está apresentado abaixo, no qual as unidades de medida estão em centímetros e os ângulos são retos. A parte em branco será reservada para a construção de 2 jardins, e a parte cinza para a construção da casa. Antes de ir às perguntas, vamos analisar direitinho aí a figura. Olha só. Na planta, o lado de cima mede 10 centímetros, 3 mais 7 é igual a 10. A lateral direita também mede 10 centímetros, porque 3 mais 4 mais 3 é igual a 10. O lado inferior também mede 10 centímetros, porque 8 mais 2 é igual a 10. E a lateral esquerda também tem 10 centímetros, isso já está indicado na figura. Para facilitar os cálculos, eu vou indicar por letras as partes da casa e também dos jardins. A área reservada para a casa, estou representando pela letra A área para o jardim maior eu indiquei aí com a letra B, e a área do jardim menor eu indiquei com a letra C. Agora vamos às questões. Letra A. Quanto mede a área em centímetros quadrados reservada para a construção da casa? Bom, a área da casa indicada por A é igual à área total da figura menos a área do jardim maior, que está indicado por B, menos a área do jardim menor, que está indicado por C. Como a planta é uma figura com 4 lados iguais a 10 centímetros e todos os ângulos são retos, ela é um quadrado. Então a área total é igual ao lado do quadrado vezes o lado do quadrado, ou seja, 10 centímetros vezes 10 centímetros, e isso é igual a 100 centímetros quadrados. Os 2 jardins têm a forma retangular, e para calcular a área do retângulo é só multiplicar a medida do comprimento pela da largura. Então a área do jardim maior, indicado por B, é igual a 3 centímetros vezes 7 centímetros, e isso dá 21 centímetros quadrados. E a área do jardim menor, indicado por C, é igual a 3 centímetros vezes 2 centímetros, e isso é igual a 6 centímetros quadrados. Agora a gente já pode então calcular a área da casa. A gente pega a área total e subtrai as áreas dos 2 jardins. Então fica 100 centímetros quadrados menos 21 centímetros quadrados menos 6 centímetros quadrados. E o resultado dessa operação é 73 centímetros quadrados. Então vamos lá, escreve aí a resposta. A área reservada para a construção da casa mede 73 centímetros quadrados. Letra B. Quanto mede a área do jardim maior? A gente já fez esse cálculo lá na letra A, então eu só vou repetir aqui, tá bom? A área do jardim maior, indicado pela letra B, é igual a 21 centímetros quadrados. Letra C. Quanto mede a área do jardim menor? Também já fizemos esse cálculo, vou apenas reproduzir aqui. A área do jardim menor, indicado pela letra C, é igual a 6 centímetros quadrados. Letra D. Quanto mede a área total do terreno? A gente também já fez esse cálculo, é a área do quadrado, né? Como o quadrado tem lado 10, a área dele é igual a 100 centímetros quadrados. Letra E. Esse terreno tem a forma de qual figura geométrica? Justifique. Também já falei sobre isso. O terreno tem a forma de um quadrado, porque é um quadrilátero com todos os lados iguais e mais, isso é importante. Todos os ângulos são retos, são iguais a 90 graus. Número 2. Joana construiu 2 sólidos diferentes, A e B, com cubos de madeira. O volume de cada cubo de madeira mede 1 centímetro cúbico. A quantidade de cubos que Joana deve retirar do sólido B para que ele tenha a mesma medida de volume do sólido A é igual a quanto? Vamos começar aí pelo sólido A contando os cubinhos. Olha só, a primeira fileira lá em cima tem 3 cubos. Logo abaixo são 2 fileiras de 3 cubos, ou seja, 6 cubos. E ali na base são 3 fileiras de 3 cubos, ou seja, 9 cubos. Então, juntando tudo isso aí, a gente vê que o sólido A tem ao todo 18 cubos.
Vamos ao sólido B. Dá para ver que são 3 camadas com 9 cubos em cada uma. Isso então dá um total de 27 cubos. Para saber quantos cubos a Joana precisa retirar do sólido B para que ele tenha a mesma medida de volume do sólido A, a gente tem que calcular a diferença entre a quantidade de cubos do sólido B e a quantidade de cubos do sólido A. 27 menos 18 é igual a 9, ou seja, a diferença é de 9 cubos. Então, a alternativa C, a resposta correta, é necessário retirar 9 cubos do sólido B. Número 3. A pilha de blocos foi construída utilizando vários blocos como destacado. As dimensões de cada bloco são 20 centímetros de comprimento, 8 de largura e 10 de altura. O volume da pilha construída em centímetros cúbicos mede quanto? Vamos olhar para o comprimento da pilha de blocos. Ela vai ter o comprimento de 2 blocos, ou seja, 40 centímetros. Agora vamos ver a largura da pilha. Olha só, a largura é de 4 blocos, ou seja, 32 centímetros. Está faltando agora a gente ver a altura. A altura da pilha é a altura de 5 blocos, ou seja, 50 centímetros. Para calcular o volume da pilha, a gente precisa multiplicar as 3 dimensões que foram colocadas. E 40 centímetros vezes 32 centímetros vezes 50 centímetros é igual a 64.000 centímetros cúbicos. Então, a alternativa D é a resposta correta. O volume da pilha é de 64.000 centímetros cúbicos. Número 4. No quarto de Leandro existem 20 pacotes retangulares de folhas de papel. As medidas de cada pacote são 8 centímetros de largura, 25 centímetros de altura e 15 centímetros de comprimento. Ele deseja colocar todas as folhas em uma caixa de papelão retangular. Leandro fez alguns cálculos e concluiu que, se ele pudesse tirar as folhas de dentro dos pacotes, as dimensões em centímetros de uma possível caixa que comportaria todas as folhas seriam quais? Veja, esse bloco que eu coloquei na tela representa um pacote de papel com as mesmas dimensões que foram informadas no texto. Para calcular o volume de cada pacote, a gente tem que multiplicar as 3 dimensões, largura, altura e comprimento. E o resultado dessa multiplicação, você vê aí, é igual a 3.000 centímetros cúbicos. Mas e o volume de 20 pacotes? É só a gente multiplicar o volume de um pacote por 20. E 20 vezes 3.000 centímetros cúbicos é igual a 60.000 centímetros cúbicos. Agora a gente precisa ver nas alternativas qual produto das dimensões vai ser igual a 60.000 centímetros cúbicos. Na alternativa A, 20 vezes 15 vezes 10 é igual a 3.000. Isso aí é o volume de apenas um pacote, então não é a resposta correta. Na alternativa B, 40 vezes 30 vezes 25 dá 30.000. Não é então o que a gente está procurando. Na alternativa C, 60 vezes 50 vezes 20 é igual a 60.000 centímetros cúbicos. Então, ao que tudo indica, a resposta correta é a alternativa C, porque a gente já encontrou o volume de 60.000, mas vamos ver a alternativa D, né? Na alternativa D, 80 vezes 25 vezes 25 dá 50.000 centímetros cúbicos. Também não é o que a gente está procurando, né? Então, realmente, a alternativa C é a resposta correta. As dimensões são 60, 50 e 20, todas elas em centímetros. Número 5. A professora pediu que os alunos relacionassem 1 metro quadrado com seus múltiplos e submúltiplos. Esse quadro que eu coloquei na tela agora mostra como que a gente pode fazer transformações envolvendo os múltiplos e os submúltiplos do metro quadrado. Se a transformação ocorrer no sentido do quilômetro quadrado para o milímetro quadrado, a cada mudança de unidade a gente multiplica uma vez por 100. E se a transformação ocorre no sentido contrário, ou seja, do milímetro quadrado para o quilômetro quadrado, a cada mudança de unidade a gente divide uma vez por 100. Vamos continuar a leitura da questão. Veja abaixo a resposta de 4 alunas. Ana, 1 metro quadrado igual a 1.000 decímetros quadrados. Vamos conferir. De metro quadrado para decímetro quadrado é uma mudança de unidade, então a gente multiplica a medida em metro uma vez por 100. Portanto, 1 metro quadrado é igual a 100 decímetros quadrados e não 1.000 decímetros quadrados.
Então a Ana fez uma transformação errada. Agora a transformação da Eva. 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. Vamos conferir. De metro quadrado para centímetro quadrado são duas mudanças de unidade. Então a gente multiplica a medida em metro por 100 duas vezes. Então 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. Portanto, a Eva fez uma transformação correta. Agora olha a transformação da Laís, hein? 1 metro quadrado é igual a 1 milhão de milímetros quadrados. Vamos conferir. De metro quadrado para milímetro quadrado são 3 mudanças de unidade, então a gente tem que multiplicar a medida em metro quadrado por 100 3 vezes. Então, 1 metro quadrado é igual a 1 milhão de milímetros quadrados. Portanto, a Laís fez sim uma transformação correta. Agora olha a transformação de Lia. 1 metro quadrado é igual a 0,00001 quilômetro quadrado. Veja que a medida que a Laís colocou aí em quilômetros quadrados tem 5 casas decimais. Ou seja, depois da vírgula, são 5 algarismos, sendo 4 zeros e o último algarismo é 1. Vamos conferir então, olha. De metro quadrado para quilômetro quadrado são 3 mudanças de unidade, mas o sentido muda, né? Então a gente tem que dividir a medida em metro quadrado por 100 3 vezes. Então, 1 metro quadrado é igual a 0,000001 quilômetro quadrado. Veja que a medida em quilômetros quadrados tem 6 casas decimais, sendo 5 zeros e o último algarismo é igual a 1. Então, por 1 zero, a Lia errou na transformação. Faltou ela colocar mais um zero ali na parte decimal. Continuando a leitura da questão. Dentre essas 4 alunas, quais foram as que acertaram? Eva e Laís acertaram, então a alternativa B é a resposta correta. Número 6. Na figura estão representados 2 quadrados de mesmo centro e algumas de suas medidas. Sabendo que 0,1 metro é igual a 1 decímetro, que é igual a 10 centímetros, a medida da área do quadrado colorido de cinza em decímetros quadrados é igual a quanto? Primeira coisa que eu vou fazer é transformar todas as medidas aí que estão indicadas na figura para medidas em decímetro. De centímetro para decímetro, a gente divide por 10. Então, 50 centímetros é igual a 5 decímetros. Portanto, o lado inferior aí da figura mede 10 decímetros. De metro para decímetro, a gente multiplica por 10, então 0,5 metro é igual a 5 decímetros. Portanto, a dimensão lateral aí tem 10 centímetros também, claro, né? Porque isso aí é um quadrado. Agora, presta atenção nessa divisão que eu fiz aí no quadrado central cinza, com essas linhas vermelhas. Com essa divisão, a gente consegue ver 4 quadrados menores, sendo que dentro de cada quadrado menor tem um triângulo cinza e um triângulo branco. E esses 2 triângulos, um cinza e um branco, em cada quadrado, são congruentes, são iguais, então eles têm áreas iguais. Por isso, dá para concluir que a área do quadrado cinza é a metade da área do quadrado maior, que junta esses triângulos brancos e o quadrado cinza. Veja só, a área do quadrado maior é igual a 10 centímetros vezes 10 centímetros, e 10 centímetros vezes 10 centímetros é igual a 100 decímetros quadrados. Dividindo por 2, a gente encontra o valor de 50 decímetros quadrados. Essa aí, então, é a área do quadrado cinza. Portanto, a alternativa B é a resposta correta. Número 7. No mês de março, a leitura de um hidrômetro foi de 1.950 metros cúbicos e no mês de abril, 2.070 metros cúbicos. Nesse período, o consumo em decímetros cúbicos foi de quanto? Olha, essa imagem do hidrômetro que aparece aí é só para você saber o que é caso você ainda não saiba. Vamos lá, o metro cúbico é uma unidade de medida de volume, e esse quadro que eu coloquei na tela mostra como a gente pode fazer transformações entre os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico. Para fazer transformações no sentido do quilômetro cúbico para o milímetro cúbico, a cada mudança de unidade a gente multiplica uma vez por 1000. E para fazer transformações no sentido contrário, ou seja, do milímetro cúbico para quilômetro cúbico, a cada mudança de unidade a gente divide uma vez por 1000.
2.070 metros cúbicos, que é o valor da leitura do hidrômetro lá em abril, menos 1.950 metros cúbicos, que é o valor da leitura do hidrômetro no mês anterior, lá em março, é igual a 120 metros cúbicos. Essa diferença é 120 metros cúbicos. Então, esse foi o consumo aí em metros cúbicos nesse período. Só que a gente precisa dar a resposta em decímetros cúbicos. De metro cúbico para decímetro cúbico é uma mudança de unidade. Então, a gente multiplica uma vez por 1.000. Então, 120 metros cúbicos é igual a 120.000 decímetros cúbicos. Portanto, a alternativa D é a resposta correta. Número 8. Geralmente, as empresas de alimentos possuem grandes armazéns para acondicionar seus produtos. Uma cooperativa de açaí possui estocado 0,5 hectômetro cúbico de açúcar. No início do ano, a cooperativa vendeu metade do seu estoque. A medida do volume em metros cúbicos de açúcar vendido foi igual a quanto? Olha, esse quadro aí que eu coloquei na tela, que já apareceu na atividade anterior, mostra como que a gente faz transformações entre múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar a medida de 0,5 hectômetro cúbico para uma medida em metro cúbico. Observem no quadro. De hectômetro cúbico para metro cúbico são duas mudanças de unidade. Então, a gente multiplica por 1.000 duas vezes. Então, 0,5 hectômetro cúbico é igual a 500.000 metros cúbicos. Para saber qual é a metade desse volume, é só dividir por 2. E 500.000 dividido por 2 é igual a 250.000. Portanto, a alternativa D é a resposta correta. A medida do volume em metros cúbicos de açúcar vendido foi igual a 250.000. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 7. Se você gostou, claro, também, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de dar uma olhada nos links que estão na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!